aí, galera, estamos aqui mais uma vez trazendo... Olha que dessa vez nós vamos falar sobre segurança, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você que está aí, está a fim de aprender um pouquinho sobre esse assunto, quer conhecer o nosso convidado especial, Vilmar Machado, e trocar conhecimento aqui com o Marco Aleixo, fica aqui nesse vídeo que nós vamos arrebentar mais uma vez. Então, eu sou Marcelo Noronha, trago o nosso convidado Vilmar Machado e do lado de lá o cara, o Barba, o Mohamed, o Marco Aleixo, o nosso CTO, Marcão. Dá uma boa tarde aí, Marcão. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. LGPD, o terror da parte técnica, né? Sempre que toca no assunto LGPD, já começa a pensar, será que eu estou adequado, será que eu não estou, como que funciona, quais os mistérios. Então, esse papo aqui é extremamente importante. Vilmar é um cara que eu conheço depois, pós-pandemia, né? Então não tive tanto contato assim, mas é um prazer aqui, vai ser um vídeo bem legal. Vai ser com certeza, legal. Marcão. Eu tenho certeza que é um assunto que muita gente está preocupada. Já deve ter empresa que vai pagar multa aí de monte porque não fez, não se adequou quando era para fazer, né? Como não fez, vai dançar nesse meio do caminho. E a gente vai elucidar esse assunto com o cara, Vilmar Machado, que está se especializando, virou um Cyber Security Man, um DPO, um sei lá o que, virou o cara sobre esse assunto. Então, Vilmar, vou pedir a gentileza que você se apresente e fale dessa área de atuação que você está aí hoje em dia, cara. Show de bola, Noronha. Não sei se eu tenho todo esse desprendimento que vocês têm aí, tá? Mas vou tentar me esforçar, tá bom? Bora! Não, legal, gente. Primeiro, essa questão da LGPD aí, Noronha e Marcão, você sabe que é um negócio que está na mídia, está todo mundo falando de LGPD. E por causa dessa questão de carência que a gente percebe, né, eu comecei a estudar um pouquinho mais a fundo, fiz as certificações aí que são importantes para essa questão da LGPD e GDPR também, né? Porque é importante vocês saberem da GDPR e as outras leis que existem, porque independente, se você está no Brasil e trata dados pessoais de pessoa, de uma empresa que está fora do Brasil, você tem que se adequar a essa outra questão de lei. Se é Comunidade Europeia, GDPR. Se é da China, tem a própria lei da China. Se é os Estados Unidos, cada estado americano tem a sua própria lei de proteção de dados pessoais, né? Então, vocês vejam que tem aí uma gama muito grande aí que pode ser explorada dentro desse contexto todo, tá? Mas vamos falar da LGPD, né? Já que você falou LGPD, vamos falar da LGPD, né? Fazer o quê? Vamos para cima dela, cara, porque eu sei que é um assunto aqui, pelo menos no Brasil, e a gente escuta muito dos clientes, né? A gente como fornecedor de uma solução SaaS, né? O modelo SaaS, a gente escuta muito, né? Pô, como é que você vai fazer com os dados que você processa? O que você faz, né? Então, a gente se adequa do lado de cá, mas a gente não tem um conhecimento amplo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, se você puder dar só um overview geral sobre LGPD, aí a gente entra no nosso bate-papo aqui. Fechado. Então, a LGPD foi aprovada o ano passado, né? Uma lei que já estava aí, né, vindo, né? Deveria ser aprovada já há um tempo, um pouquinho mais atrás, mas ela foi aprovada em 2020. Ela tem como base a GDPR, então se você pega o material de estudo da GDPR e compara com a LGPD, praticamente é a mesma coisa, muda algumas questões que você tem adaptação para a realidade brasileira, né, em primeiro lugar, então ela tem essas adaptações. Mas a LGPD, ela trata a proteção de dados pessoais, tá? Eu tenho na minha empresa aqui minha contabilidade que só tem dados financeiros. A LGPD não olha para essa questão de dados financeiros, tá? Ela vai olhar dados pessoais. Se tiver dados pessoais de pessoas lá no meio, vai tratar. Mas se é só dados financeiros, a LGPD não se aplica. O que se aplica nesse caso? A privacidade, né? A questão do sigilo. Aí sim, é outra coisa que se aplica e que os controles que a LGPD exigem vai se encaixar nisso, tá? Então, a LGPD ela vem como proteção de dados pessoais. Dados pessoais eles são categorizados. Então tem o dado pessoal normal, né? Nome, RG, esse é o dado pessoal normal. E eu tenho aquilo que a gente chama de dado pessoal especial ou dado pessoal sensível, que é tudo aquilo que trata sobre questões raciais, né? De raça,
filiação sindical, biometria, isso a gente fala que é uma questão um pouquinho mais delicada, tá? Porque daí não é simplesmente eu pegar e me basear em um motivo legal, né, uma base legal para poder fazer o processamento com esses dados. Os dados pessoais sensíveis, ele tem que ter o consentimento da pessoa, na maioria dos casos, a não ser quando for com aqueles casos onde você tem o interesse, por exemplo, legítimo, que a gente chama, onde, de repente, eu quero que se evite uma fraude, eu vou usar biometria. Então, a gente vê isso nos caixas eletrônicos. Ali é permitido você usar biometria porque está evitando fraude. Então, você não precisa do consentimento desse dado pessoal sensível, tá? Então, só para você ter uma ideia, né, da questão Legal. Que envolve isso daí. E tem uma questão aí também, então, assim, bem resumido, dado pessoal tem essas duas categorias, tá? E a LGPD, ela abrange tudo, né? Porque a gente está falando de proteção de dados. Esses dados podem ser vazados. Então, quando a gente fala isso, a LGPD fala, olha, precisa implantar medidas técnicas e organizacionais. Então, quando ele fala organizacionais, envolve a empresa como um todo. Quando fala técnicas, é TI. Entendeu? Então, a gente está aí, então, numa fase onde você pega o escopo da LGPD, olhando todas as questões de SI desde o momento que o dado nasce. Então, por isso que existe um termo bem comum aí na LGPD, GDPR, que o pessoal fala, olha, privacy by default, privacy by design. Então, a privacidade, ela tem que ser já contemplada desde o início do projeto. Então, ela tem que percorrer já desde o início do projeto. Tem a questão dos riscos envolvidos. Olha, eu tenho um projeto aqui que tem um risco muito grande de se vazar um dado, é algo assim que vai ser catastrófico. Então, você tem que fazer uma matriz de riscos, que a gente chama o RIPD, né, que é o relatório de impacto sobre a proteção de dados. Então, você tem que fazer toda essa questão aí do mapeamento de riscos para ver se realmente você segue ou não com o projeto, tá? Então, assim, tem aí... E aí tem várias figurinhas, né? Tem aí o cara de cybersecurity, tá? Então aí aparece a figurinha do DPO, aparece a figurinha do controlador, a figurinha do operador de dados, né? E aí tem vários, o terceiro, o suboperador e assim por diante, tá? Então aparecem várias figuras que são importantes nesse contexto da LGPD, né? O controlador normalmente é aquele cara que tem o dado, é o cara principal, é ele que vai responder por vazamento de dados. Putz, vazou o dado, você tem um cliente X, né? Você está processando dados para ele, né? Porque você processa dados. A sua função aí é processar dados. Você é um operador dele, tá? Então, o que acontece? Então, o Mr. Turing aí, como um todo, vai ser o operador de dados do seu cliente X. Se vazar dados, não sei que não vai vazar de vocês, porque vocês estão super protegidos, tem tudo aí, tá? Mas digamos que vaze um dado aí, né? Você tem que notificar imediatamente ao cara que é o controlador, e é ele que vai fazer todas as medidas legais e que vai estar entrando em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, relatando sobre o incidente do vazamento de dados. Então, o operador é isso. O operador é aquele cara que realmente trata os dados pessoais em nome do controlador. Putz, Vilmar, eu tenho aqui um cara, por exemplo, o seu controlador tem um cara que, uma empresa terceira que administra os backups dele, etc. Ele é um cara que é um operador, tá? O fato de você estar manipulando os dados, ele já configura como um operador. Ah, não, olha, então, por exemplo, olha só que loucura, cara. Você tem o cara que é o controlador, você é contratado por ele e tem um terceiro seu que faz o backup seu. Então, você tem o controlador, o operador e o suboperador. Jesus. E já que você falou em multa, todo mundo responde pela multa, tá? A todo mundo? O operador? Todo mundo. Se vazou o dado da sua estrutura, né, você responde juntamente com o controlador, tá? Solidariamente. Vazou do seu suboperador, ele responde, você responde, o controlador responde. Uau! O efeito é em cascata, tá? Então, por isso que os contratos, e aí é muito importante que os contratos que vocês fazem com os fornecedores, eles têm, assim, cláusulas muito específicas para limitação também, né? De limitação do escopo, limitação até onde vocês
tem uma atuação direta e assim por diante, tá? Eu fico pensando, por exemplo, a AWS, maior cloud do mundo, lá você pode armazenar seus dados no S3. Imagina que eu uso mal um S3, a AWS vai responder... A AWS, ela não responde, sabe por quê? Ela foi o provedor só, tá? Ela não manipula os seus dados. Mesmo estando lá, ela não é... Agora você tem um DevOps, que é o cara que vai manipular, fazer os backups, ele responde. Então, você tem uma empresa de DevOps, ela responde com legal. Você perante o controlador, tá? Ele é bem legal, e aí, até deixar uma dica aqui, o site da NPD, né, vocês podem consultar lá, a NPD, ele vai mostrar para vocês todas as questões de regras em relação a quem é controlador, quem é operador, quem é suboperador, e ele dá vários exemplinhos lá. Eles disponibilizaram um material muito bacana para tirar todas essas dúvidas. Inclusive, tem lá, se tiver algum incidente de segurança, que eu espero que não tenha aí com esse pessoal que eu conheço, né, que é muito gente boa, tem lá também o link, o formulário para você preencher e relatar o incidente. Você pode relatar um incidente, inclusive. Você como controlador, tá? É controlador que pode, tá? O controlador pode relatar o incidente. Pode não, ele deve relatar. Deve relatar. E aí, Marcelo e Marcão, essa questão das multas, né? As pessoas acabam focando bastante na multa. E às vezes eu acho que é mais por uma questão de assustar a galera, né? Quando mexe no bolso, o pessoal fica meio assustado. Mas corre para resolver o problema, né? Exatamente. Tem alguma coisa para pagar, né? Mas o que mais chama atenção aí é que a própria LGPD, GDPR, deixa muito claro que o grande problema, tem a multa, beleza? Mas o grande problema é a imagem da empresa. Que fica abalada, né? A gente teve aí, semana passada, aí, um grande laboratório, etc., né, que teve aí um baque muito grande. Eu nem sei se vai ter multa para eles, porque a própria lei, ela fala que também tem fatores mitigadores, né? Então, se eles tinham uma política, se eles faziam toda a questão de consentimento que eles pegavam com os pacientes, se eles tinham, assim, questões técnicas que eles estavam bem fechados, bonitinho, tudo isso é fator mitigador. A multa máxima é para aquele cara que não tem nada. Né? Agora, quem tem, você tem esses mitigadores que vão fazer aí a redução da multa. Hoje saiu, inclusive estava lendo uma decisão que saiu aí do TR4, onde eles já fizeram uma questão que teve um vazamento de dados e a multa ela foi proporcional também a essa questão dos fatores mitigadores. Então ela foi reduzida. Vem reduzindo, né? Vem reduzindo. O cara tinha todos os controles, mas teve um vazamento de um funcionário interno lá que vazou alguma coisa. Você vê, a empresa fez tudo, fez conscientização, etc., mas tem algumas coisas que você não tem como evitar. Né? Acho que essa é a maior preocupação, né? É isso, você não tem como controlar. Né? Então, tem esses fatores mitigadores que é aí que a gente entra, porque você tem que ter os controles, tem que ter as políticas, tem que ter toda a parte do sistema com criptografia, né, anonimização, minimização de dados e blá, 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 blá. Isso tudo é fator mitigador. O meu sistema não tinha nada disso. Aí você dança. Dançou. Você dança e vai dançar bonito. Então... Isso é legal. Ô Marcão, vamos lá, vai. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado aqui. Como é que a gente consegue deixar, né, os nossos clientes, as pessoas que a gente está fazendo as provas de conceito, as pessoas que vão entrar, são os leads, os próximos que a gente tem aí na nossa plataforma, como é que a gente pode deixar esses caras tranquilos e falar assim, cara, vem com a gente que aqui tá suave o negócio sobre LGPD. Como é que eles podem contar nisso, cara? Cara, é assim, acho que o primeiro ponto que a adaptação não foi um negócio tranquilo, realmente a gente teve que estudar bastante, várias discussões com caras mais sêniores para realmente entender, porque o foco do Alan é processamento de dados. Nosso foco não é tanto, de fato, o dado pessoal, de ficar identificando pessoas e assim por diante, mas são documentos, no meio dos documentos pode acontecer esse tipo de inserção, que é um problema até mais complicado. Então, primeiro que a gente sempre adota, a gente teve papo com a AWS e assim por diante, para tentar ao máximo fazer isso que o Vilmar comentou, de mitigar, de ter as travas. No próprio grupo da DataH tem a Siemens, que é uma empresa de cybersecurity e tal. Segurança, né? Exato, então a gente tem essa vantagem de ter dentro do grupo alguém que pode dar mais um suporte
Mas realmente é isso, é ficar colocando o máximo de trava possível para quando um dado chega, ele fica criptografado, a gente passa por modelo de inteligência artificial, que aí fica mais complicado ainda você fazer o que a IA gera para o texto que ela leu originalmente, então a gente tenta sempre preservar no máximo possível que a IA gere não o texto original, então são várias etapas que a gente fica tentando ali aplicar para manter o mais seguro possível. Entendi. Então, galera que tá aí vendo esse vídeo aqui de tarde, de noite, de dia, fiquem despreocupados que a nossa plataforma, como o Marcos, CTO aqui, tá falando, e eu também venho falar para vocês, a gente vem se preparando há um tempo, e no nosso grupo, né, na Road a DataH, uma das startups, ela é voltada para cibersegurança, e a gente vem tomando as precauções, obviamente que a gente não está liberto, né, de alguma coisa acontecer, mas as precauções a gente vem tomando principalmente por lidar com dados de clientes que são muito grandes, né? Então a gente tem essa preocupação. Mas vamos lá, viu, Mar? A gente se conhece há um tempo, acabei nem falando, né? A gente já trabalhamos juntos dentro de um mesmo local, de uma empresa, prestamos serviços ali como terceiros. A gente já trabalhou junto fora, né, dessa empresa por onde passamos, eu como fornecedor da empresa por onde você passava, e você sabe aí a caminhada que a gente vem dando para o nosso assistente corporativo, né? O que a nossa plataforma de fato vem se consolidando no mercado para se tornar ali um assistente corporativo inteligente por busca de informação, né? E como a gente está falando em informação aqui, falando sobre LGPD, processamento de dados e tudo mais, como é que você enxerga, Vilmar, a gente poder ter um assistente como o Alan, criar uma base de conhecimento sobre LGPD, GDPR e o que quer que seja que tenha pelo meio do caminho, e dentro de uma corporação ou de alguma coisa do gênero, disponibilizar esse conhecimento através de um assistente? Como é que você visualiza isso? Você do lado de lá, que já conheceu um pouquinho e tratando do dado agora aí, a parte sensível. Como é que você enxerga isso? Legal, Marcelo. Deixa eu só complementar uma coisinha que o Marcão falou, que é bem importante, que vocês têm dentro da plataforma, que é essa questão da criptografia. Então, o que acontece? Eu posso ter um vazamento de dados. Você não teve uma violação dos dados, tá? Então, pode ser que os dados sejam realmente vazados, mas não tem a violação porque o dado está criptografado, então o cara não vai conseguir usar, tá? Então esse é um conceito muito legal, porque às vezes as pessoas falam, teve um vazamento, e já esculhamba com o pessoal, tá? Então não é bem assim. Pode ter um vazamento, mas não teve a violação, não tem então a divulgação, ninguém consegue usar o dado pessoal para nada, não precisa nem relatar NPD. Mas vamos lá, voltando então aí à sua pergunta, tá? Cara, o assistente pode ajudar em muito, né? Eu acho que aquela introdução que eu falei para vocês, ela é bem importante, porque quando a gente fala em LGPD, material disponível na internet, onde você vai poder aí alimentar o Alan, ele vai poder aprender, vai poder ajudar as empresas com tudo que trata sobre dados pessoais do Brasil, né? Sobre a lei brasileira. Agora vejam, cada país, a comunidade europeia foi uma exceção, tá? Mas cada país tem a sua lei de proteção de dados pessoais. Você imagina se você está aqui atendendo um cliente seu que processa dados pessoais de vários clientes que estão espalhados pelo mundo. Como que esse cara vai poder se adaptar ou conhecer cada nuance da lei em cada país? É impossível. Aí o Alan entra, entendeu? Aí o Alan entra fazendo todo esse fechamento. Ele vai te dar um embasamento, ele vai aprender. Isso daqui a gente vai ter que tratar dados, sei lá, da China. Então, dados pessoais da China. A China tem várias nuances lá de segurança nacional, inclusive, que é pior ainda, tá? Então, o Alan, ele vem... Né? Exatamente. Engraçado que eu fiz na prova da certificação, até para aproveitar esse gancho, onde tinha uma pergunta exatamente dessa. Que se tem uma empresa que atende, que processa dados, né, ele é um operador de várias empresas que estão distribuídas no mundo todo, a pessoa que está lá tem que conhecer as leis de todos os países? Cara, é impossível, cara, é impossível. Não tem como. É por isso que o Alan, ele vem exatamente nessa questão, né, onde você vai conseguir inserir essas leis dentro dele,
ele vai conseguir aprender, vai conseguir te ajudar, porque o que a lei brasileira fala em relação ao dado pessoal, dependendo, ela é bem diferente do que o estado da Califórnia imagina em termos de dados pessoais, né, por exemplo, tá? Ou que a China pensa, ou que a comunidade europeia pensa, né? E tem nuances, tá? Tem nuances bem importantes e que fazem uma super diferença. E aí que o Alan vai ser, assim, o fator primordial, vai ser o diferencial para as empresas que forem adquirir o Alan com essa base de conhecimento da lei de proteção de dados, que daí eu estou falando de qualquer país. Tipo, você imagina, né? De dados pessoais, desculpa, dados pessoais, sim. né? Mas você imagina, né? Você poder treinar o seu assistente, né? Você mesmo treinar o seu assistente, colocar lá documentação sobre a LGPD, criar uma base de conhecimento sobre a lei da China, sobre a lei dos Estados Unidos, os estados que compõem certas coisas. E aí, quando você tiver a dúvida de um cliente que você estiver acessando, você poder fazer essa pergunta, né? Você poder ter essa informação de uma maneira mais rápida, ao invés de você ter que fazer a leitura do documento inteiro como um todo, né? E com o avanço do Alan, que é o que a gente de fato busca, né? Dele poder fazer a sintetização de uma coisa que fala sobre o mesmo problema, mas com as suas nuances, né? Com as suas diferenças, você poder gerar um documento ali com as partes principais de cada um falando sobre o assunto, né? Isso de fato torna o Alan definitivamente um assistente com um diferencial muito grande, né? Isso Exatamente. É um trabalho que a gente vem mostrando, né? Os clientes que entram percebem essa diferença. Óbvio que tem alguns que não conseguem perceber, né? Às vezes falam, é difícil uma empresa admitir que não acessa o seu próprio dado de maneira fácil, né? A empresa que admite isso é completa. Você fala assim, pô, você tem acesso rápido à sua informação? Lógico que eu tenho, pô. É só chamar o cara aqui que ele me acessa a informação amanhã. Mas a gente sabe que não é isso. Vilmar e eu aqui, a gente sabe que não é isso, né, Vilmar? As empresas se perdem, muito sistema, muito dado voando para todo lado. E quando você consegue concentrar isso e ter de fato o assistente que vai processar, interpretar e conseguir te responder, isso traz um diferencial muito grande para qualquer um, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta pro Marcão. Marcão, imagina uma empresa que sabe quase nada sobre LGPD, tá vendo esse assunto bombar na internet. Pô, LGPD, puto, como é que eu faço para saber tudo isso? Dá a dica de como ele poderia ter o seu próprio assistente falando sobre LGPD. Cara, e acho que um ponto, antes da gente entrar nesse assunto, eu não sei, mas eu imagino que uma lei tão nova vai ser atualizada com frequência. Então tem esse ponto aí. Então imagina o mundo inteiro revendo algo e a lei já ser difícil você aprender a primeira vez, ter que se manter atualizado. Então acho que realmente vai ser uma dor de cabeça muito grande. E aí, já fazendo o gancho, a nossa ideia é justamente essa, ter no Alan uma forma fácil com o LGPD já lida e o Alan já tendo entendido como funciona, você irá e ter esse acesso fácil para realmente tirar essas dúvidas que a gente comentou aqui agora. Então acho que o Alan realmente, apesar de não ter sido feito pensado para LGPD, acho que realmente tem grande ajuda justamente nesse ponto. Show de bola, show de bola. Então a conversa acabou casando aqui, né? Eu queria trazer o assunto sobre LGPD porque é importante. Tá? Eu não vou falar que é um assunto sexy, porque é um assunto preocupante, né? Porque tá todo mundo correndo atrás aí, mas é um assunto que está borbulhando, as empresas estão tendo que se adequar, já deveriam ter se adequado, mas quem não se adequou está tendo que se adequar. Então, para mim é importante trazer uma pessoa que tem aí um perfil mega, ultra, de conhecedores de vários assuntos sobre tecnologia e agora se especializando ainda mais sobre a LGPD, que é o Vilmar, tá? Então, Vilmar, eu agradeço, né, obviamente, você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu queria que você desse aí o seu toque final, né, falasse ainda sobre a LGPD, tá? O seu conselho, né? Como é que as pessoas podem te encontrar, tá? Se você quiser colocar aqui, depois eu como youtuber aqui vou dar uma editada, coloco aqui as suas informações, se você quiser que as pessoas te encontrem, tá? Mas dá o seu toque final, o seu recado final, que depois eu vou ser matador pra gente terminar o nosso vídeo aqui, cara.
Fechado, Noronha. Só complementando então o que o Marcão falou, que eu acho que é importante, vai ter muitas atualizações ainda, tá, Marcão, na LGPD. Inclusive, para vocês, vai ter uma audiência pública, pode entrar lá no site da LGPD. Se quiserem se inscrever para fazer perguntas para o pessoal, está disponível lá. Então, vai ter no dia 15, amanhã, e dia 16, uma audiência pública, exatamente para falar sobre algumas questões que ainda... Tem aí algumas questões que precisam ser revistas, tá? Então, primeira coisa, isso daí. Segunda questão não está adaptado à LGPD, você só colocou aquela mensagenzinha no seu site, aceita cookies, aceita todos, você está fora da LGPD. A cookies faz parte? Faz, mas é aquela pontinha bem pequenininha lá em cima do iceberg, né? Então, tem muita coisa aí a ser feita, então corre. Dá tempo, você tem fatores, como eu falei, mitigadores, mas tem que tomar cuidado, porque se vazar alguma informação pode ser extremamente complicado. Para me encontrar, estou aí no LinkedIn, né, o Vilmar Machado, pode procurar lá no LinkedIn, o Noronha tem meu LinkedIn, então a gente pode... Aqui. Pode deixar que eu faço pode colocar aqui, lá. Vou colocar sua fotinho, tá? Pode deixar. Pode me encontrar lá, eu posso ajudar vocês se tiverem alguma dificuldade em relação à LGPD. Eu trabalho com a LGPD, que a gente chama do end-to-end, a gente faz todas as questões, desde as medidas de políticas, procedimentos, até a parte realmente técnica, que é essa questão do privacy by default, by design, questões de big data também, né, Marcelo, que tem aí essas questões de dados que entraram antes da lei, né, e depois da lei. Tá? Então, tem questões ali bem importantes para quem tem aí os big datas da vida, onde usa para processamento de inteligência artificial, etc., que também tem normas, tem que ter aí uma opção de o cara sair fora se ele não quiser que o seu dado pessoal seja tratado, ele tem que ter, mesmo que esteja antes da lei, ele tem que ter essa opção, tá? E sempre o processamento de vocês, inteligência artificial, é aquilo que a gente chama de interesse legítimo, né? Então, é a base legal dele, beleza? É isso, tá bom, gente? Sensacional, tá dado o recado. Se você não sabia, tá perdido, cara, pelo menos a gente deu um embasamento aqui principal. Você vai saber como conversar com o Vilmar para que ele possa ajudar a sua empresa. E ele deu a dica, né, cara? Quer criar uma base de conhecimento sobre LGPD, sobre essas leis? Quer ter fácil acesso, quando atualizar, jogar lá dentro, o Alan já moer aquilo tudo, você poder perguntar para ele? A Mr. Turing tá aí para poder te ajudar nisso também. O assistente nasceu para isso, o Alan tá aí para fazer com que você encontre as suas informações sempre de uma maneira muito fácil e assertiva, beleza? Então tá dado o recado. Vilmar, muito obrigado, prazerzão te receber no canal aqui da Mr. Turing, tá? Espero que a gente tenha aí mais vezes que a gente possa atuar junto aqui, porque a gente tem certeza que tanto você quanto a gente pode ajudar muita empresa a progredir aí no mundo, tanto na LGPD quanto com inteligência artificial. Tranquilo? Tranquilo. Então, precisando, estamos aí. Fechado, cara. Marcão, quer dar um recado? Dar um tchau pra galera? É isso aí, muito obrigado por assistirem. Entre em contato com o Vilmar, o cara é gente fina. É isso. Show de bola. Então, eu sou Marcelo Noronha, nosso convidado especial Vilmar Machado, o truta e sempre truta Marco Aleixo. Bem-vindo ao mundo da Mr. Turing.